Eu quero te convidar essa noite a você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo 16, a partir do verso de número 1. Provérbios, capítulo 16, a partir do verso de número 1. Peço a você que se concentre no texto bíblico, evite estar saindo para beber água, só vá ao banheiro mesmo se for uma urgência, tá bom? E vamos meditar na palavra do Senhor. Provérbios, no seu capítulo 16, eu leio a partir do verso de número 1, leio na nova versão transformadora. Se porventura você está ao lado de alguém aqui essa noite, que não dispõe do texto bíblico, seja no seu smartphone ou na Bíblia impressa, como eu sempre gosto de dizer, seja gentil, seja hospitaleiro. E você que nos visita aqui essa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa aqui é sua, nós desejamos lhe receber bem e ter você conosco sempre. Provérbios, capítulo 16, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso, para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite. Eu rogo ao Senhor que mais uma vez eu possa estar sendo instrumento nas tuas mãos e que a tua vontade, que a tua palavra prevaleça sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja e daqueles que aqui estão, no nome de Jesus. Amém e amém. A maioria de nós gosta de fazer planos. Eu tenho dito isso bastante. Gosta de sonhar, de colocar algo no papel e, além de colocar no papel, de ver isso se materializar, de ver isso se transformar numa realidade. Nós sonhamos com coisas na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, e isso não é nenhum pecado, isso não é nenhum problema, isso é pessoal, isso é natural de cada um de nós. Mas também sabemos que nem tudo aquilo que eu sonho, que você sonha, que nós sonhamos, vai se concretizar, vai acontecer. E no início desse ano, 2022, certamente ali pelos últimos dias de 2021, em dezembro, você começou a observar, a ver, a planejar coisas para 22, sonhos que você almejava. O mês de janeiro, hoje nós estamos no dia 30. O mês de janeiro praticamente já foi embora. E aí você para e pensa, uma série de coisas que eu planejei, que eu coloquei no papel, ainda não aconteceram. Eu achei que 2022 seria já um ano em que as coisas iriam se abrir para mim, as coisas iriam dar certo logo de imediato, e algumas coisas já tiveram de ser adiadas. Algumas coisas eu já tive que colocar de stand-by, colocar ali no modo offline da minha vida, da minha família. E o ano de 2022 se iniciou debaixo também de muita esperança, debaixo de uma ideia de que esses mesmos planos adiados de 21 iriam se concretizar em 22. Mas sabe qual a pergunta que a gente muitas vezes não faz ao Senhor, a gente faz aos outros? Porque quando a gente tem um plano, a gente tem logo a seguinte motivação: buscar alguém para compartilhar. Quem aqui essa noite já teve um plano, um sonho e não desejou compartilhar de imediato, seja com o esposo, com a esposa ou com os amigos? Todos nós.
Mas tem alguém que se interessa muito mais pelos nossos planos do que a gente deveria se interessar em contar a essas pessoas. Essa pessoa é o Senhor. Essa pessoa é Jesus. E aí, quando nós vamos apresentar os nossos planos a Ele, nós temos que fazer a seguinte pergunta: Senhor, os meus planos estão no teu altar. Está aqui, ó, tudo anotadinho, estou falando com o Senhor. Agora, eu quero saber da sua parte. Os meus planos estão dentro da tua vontade? Eles convergem para que o Senhor seja glorificado? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o Senhor. E essa é a resposta que nós temos que aguardar dele, se sim ou não. Mas, quando nós levamos aos amigos, nós temos talvez a possibilidade de receber um sim, de receber um não, mas a gente se acha numa posição muito mais agradável. Mas a resposta vem do Senhor. E como descobrir, como entender, como identificar se o meu plano está dentro da vontade do Senhor? Só há um único caminho, a palavra de Deus, que é a resposta, que é a revelação para cada um de nós. E é nesse texto, essa noite, que eu quero meditar com você, refletir com você, para que você possa compreender e entender e buscar as respostas para os seus planos, para saber se eles estão dentro ou não da vontade do Senhor. A nossa natureza humana, ela faz com que a nossa mente e o nosso coração, como eu citei, sonhe, planeje constantemente planos. Mas existe um casal na Bíblia que foi o primeiro casal que, na realidade, decidiu romper com um plano, com um projeto. E esse casal é Adão e Eva. E quem tinha um plano para eles dois? O Senhor. Deus tinha um plano para cada um deles. E qual era o plano do Senhor para Adão e Eva? Era um plano de que eles seriam a sua imagem e a sua semelhança e iriam viver para o louvor da sua glória. Iriam fazer a vontade do Senhor. Tudo isso estava planejado pelo Criador. Tudo isso estava dentro do plano do Senhor para a vida deles. Mas o plano de Adão e Eva, ou para alguns, Eva e depois Adão, que estava perdido na história, era o plano de serem totalmente livres e independentes. E como nós bem sabemos, esse plano que foi ocasionado com o rompimento da aliança com o Senhor, ele não foi bem sucedido. Ele não obteve sucesso algum, mas pelo contrário, foi um grande fracasso. E aí a gente tem que parar e ver e perceber por que o plano de Adão e Eva foi um fracasso. Eles tinham conhecimento, eles estavam ali próximos do Senhor, mas estar próximo do Senhor não quer dizer, muitas vezes, que você está fazendo a vontade do Senhor. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Jeremias, no seu capítulo 17, versos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Pesado, não é? Duro para a gente. O coração de Eva e de Adão os enganou. O coração deles guiou para um rumo que não era o rumo que o Senhor queria, não era o rumo que o Senhor planejou. E o plano deles, o desejo ali do coração não foi vitorioso. E muitas vezes nós usamos a seguinte expressão para dizermos que Deus respondeu a gente ou que Deus nos direcionou para um local. O que é que a gente diz? Eu senti no coração. Você já ouviu alguém chegar para você? Eu senti, irmão,
no coração que Deus me enviou para essa missão, para essa obra. Eu senti no coração que era para mim ir para o Japão, para mim ir para a China, para mim ir lá para a Mongólia, para não sei o quê. A gente diz muito isso. Mas nós não nos perguntamos se esse sentir no coração realmente está alinhado com a vontade de Deus na Escritura. Porque eu posso sentir qualquer coisa no meu coração. Mas, se esse sentimento não está alinhado ao que Deus quer, é um sentimento que está me levando ao erro, está me levando ao fracasso. E Adão e Eva, em nenhum momento, lembraram do planejamento de Deus para eles, mas eles se esqueceram de absolutamente tudo. Colocaram de lado, não, eu senti no coração, eu quero, eu vou fazer, eu vou ser livre, eu vou ser igual ao Criador, então, beleza, vamos adiante. E aí tem um texto na Bíblia, em Gênesis, no seu capítulo 1, verso 26, a qual eu citei de relance, onde Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E eles, ao invés de refletirem sobre a decisão que tomaram, eles foram precipitados. Deus tinha planejado que eles fossem a sua imagem, a sua semelhança, que eles refletissem ali os seus atributos, que eles fossem os administradores do jardim, que eles fossem o modelo de família para a humanidade. E quando nós paramos para refletir com seriedade mesmo sobre essa história, nós vamos perceber que a resposta exata, correta e soberana não vem da gente, mas vem do Senhor e não do nosso coração. Deus é quem domina sobre o universo, sobre os céus, sobre a terra. A última palavra não é minha, não é da pessoa que está do lado, é do Senhor, porque Ele é quem domina tudo. Portanto, nem tudo que a gente traça, nem tudo que a gente planeja, nas mais variadas áreas da nossa vida, gente, refletem aquilo que Deus quer. Querem dizer que algo está correto, mas a nossa inclinação sempre é para que a nossa vontade, para que o nosso desejo prevaleça sem nos importarmos com a vontade do Senhor para as nossas vidas. E uma coisa que muitas vezes nós não aceitamos é que o nosso conhecimento acerca das coisas desta vida é por demais limitado. Mas não é limitado assim pouco não, é muito limitado. E como seres humanos nós julgamos pelo quê? Como é que nós avaliamos a nós mesmos ou avaliamos o outro? Primeira coisa, a gente gosta de julgar pela aparência. A gente olha para uma pessoa e a gente já, com o nosso olhar assim, pega e diz, é gente boa. Não, aquele dali não presta. Não, aí a gente vai olhar para a beleza. Eita, mas é feio, meu Deus do céu, dá não. Aí o outro, todo arrumadinho, engomado, play, né? Ah, aquele dali tá legal, né? Perfume Boticário, né? Fazendo propaganda aqui no YouTube, ao vivo. É isso aqui que é gente boa. A gente gosta muitas vezes de avaliar por isso, porque a gente está buscando o possível proveito nessas coisas. E sabe o que é que a gente está reproduzindo ao julgar pela aparência, ao julgar pela beleza? O comportamento de Adão e de Eva. A gente está reproduzindo. E você sabe que o ser humano, ele é um imitador nato. Ele imita e reproduz, imita e reproduz. A gente está vendo. A gente que canta se inspira em alguém para poder cantar. Ah, eu tenho trejeito, tem a voz que busca. O pregador, no início da sua jornada também, ele quer pregar ou gaitando ou falando baixo demais, e assim vai. Você no trabalho se inspira em alguém e quer reproduzir o trabalho de uma outra pessoa. Pode ser sim,
uma pessoa que fez um belíssimo trabalho, mas pode ser alguém que tem intenções errôneas. Mas Deus olha, ou melhor, Deus não olha como o ser humano olha. Ele não tem esse olhar que a gente tem, ele não enxerga como nós enxergamos. A percepção de Deus é diferente. E grava isso na tua cabeça. Deus não julga pelas aparências. Deus julga pelas motivações. Vou repetir para você. Deus não julga pelas aparências, Ele julga as nossas motivações. E sabe como a nossa sociedade é, como ela é marcada? Ela é marcada por pessoas que são incapazes de reconhecer que as suas ações estão erradas, que as suas escolhas, que os seus caminhos estão em desacordo com o Senhor. E aí elas podem pensar que sim, que Deus está olhando assim, mas Deus está olhando e dizendo: meu camarada, eu estou julgando as tuas motivações, eu estou avaliando o teu coração, eu não quero saber o que por fora você está demonstrando. E a nossa geração está tão focada, está tão presa na aparência, na idolatria ao corpo perfeito, na beleza física acima de tudo, que a Bíblia traz um alerta. E eu não estou dizendo que você deve ser desleixado, viu, gente? Não estou dizendo que você não deve estar passando um desodorante, nem comprando um perfume, nem fazendo uma corrida. Misericórdia, passa desodorante, passa perfume, sim, em nome de Jesus. Isso vai ajudar bastante a tua vida. Não estou dizendo isso, estou falando do exagero. Provérbios, capítulo 31, verso 30, abre a sua Bíblia. Provérbios 31, 30. Presta atenção, principalmente você jovem, você que está andando aí meio que vacilando, presta atenção no que eu vou falar. Os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Olha que coisa boa. O fim é maravilhoso, o primeiro talvez seja ruim para você, porque diz que a beleza ela não dura para sempre. Mas o alerta está no início do versículo. Os encantos são enganosos. Mas a gente observa e olha diretamente para os encantos logo de cara. Ah, isso aqui é belo, esse projeto aqui é bom. É isso aqui. Aí vem depois a beleza não dura para sempre. Mas aí o texto bíblico vai dizer, no caso da mulher, qual é a perspectiva? A mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Ela vai receber o elogio do Senhor. E Deus aqui não quer saber o que nós queremos mostrar para os outros. E quantas pessoas não vivem, muitas vezes, de modo até paranoico, para mostrar até mesmo uma espiritualidade e um jeito de ser que elas não têm, que elas não são, que elas jamais foram assim. E aí a gente vai fazer aquilo que o Senhor condena, que é nos tornarmos apenas pessoas que estão representando uma espiritualidade, um jeito de ser homem cristão e mulher cristã que não agrada ao Senhor. Ou seja, Deus vai olhar e vai dizer: você está fazendo uma performance. Você não está adorando a mim em espírito e em verdade. Porque você está olhando e está querendo manifestar algo para os outros. A sua motivação não é agradar a mim. Não é fazer com que eu perceba no teu coração amor, graça e misericórdia. Porque Deus sabe realmente o que a gente está entregando. O que Deus deseja é olhar para o meu coração, é olhar para o seu coração e saber quem realmente a gente é. Saber quem realmente no íntimo nós somos. Mas você pode dizer, mas as pessoas olham para mim, pastor, e dizem que eu sou exemplar, que eu sou uma pessoa maravilhosa.
Vou te dar outro recado. Muitos amam a máscara que nós mesmos colocamos em nós. Mas, quando nós expomos as nossas falhas, as nossas imperfeições, você já percebeu que esses elogios desaparecem? O elogio só está com você até o momento que você não erra com a pessoa. Quando você errou com a pessoa, eu sempre soube que ele era assim, que ela era assim, nunca prestou, nunca me enganou, desde o primeiro dia. A gente escuta esse tipo de coisa. As palavras de elogio desaparecem, como também essas pessoas somem da nossa vida. E isso reflete diretamente nas nossas escolhas diárias. Você irá se cercar de pessoas que aparentam esse tipo de comportamento, se você busca isso. Você irá buscar um namorado, uma namorada, ou um marido ou uma esposa, baseados no que o mundo diz que é correto e não no que o Senhor diz. E muitas vezes Deus está nos dando a possibilidade de amar pessoas que não desfrutam do que o mundo diz que é, ou do que é o padrão das aparências, mas que deveriam ser amadas por nós, abraçadas e orientadas. E quantos de nós não fizemos escolhas equivocadas? Quantos hoje não choram nos seus casamentos porque escolheram a mulher ou um homem que nunca quis nada com o Senhor, mas talvez em um primeiro momento ele aparentou e disse: eu vou para a igreja com você, vou caminhar, não, pode deixar, todo domingo. Casou no domingo seguinte, não, vou ali para um futebolzinho, né? Semana toda, tal, futebol, tal. Aí depois, vou chegar um pouquinho atrasado, sabe? Estou com os amigos. Aí depois está rolando uma escola, está rolando um espetinho, tal. Aí isso vai se tornando um padrão. Diz: amor, vamos para o culto. Amor, estou tão cansado, acabei de chegar, estou com a panturrilha doendo, tal. Estou assim, tomei umas duas, assim, Deus não vai me agradar, vai se agradar de mim não, vou não. Aí a moça que também está na igreja, está ali: Deus, dá para mim um namorado, Senhor? Eu quero servir a Ti, eu não aguento mais essa solidão. Todas as meninas da minha faixa etária têm alguém para andar do lado, para caminhar, e eu quero, Senhor, ir para a pizzaria com um gatinho do lado que serve ao Senhor. É assim que a turma diz. Aí pede, diz: Senhor, manda. Mas Deus não está ouvindo esse tipo de oração, não. É mais fácil outro tipo de ser. Aí aparece: rapaz, bonito. Ele disse: o que é que você faz? Eu malho 4 vezes na semana. O que é que você tem? Eu tenho um carro top, ar-condicionado tancando, tudo em dia. Eu trabalho, eu também estou na faculdade. Aí ela olha para o cabelo dele assim, no gel, todo engomado, bacana. É esse aqui que o Senhor me deu. É esse daqui que Deus me deu. Mas ela estava olhando para o quê? Para a aparência. Mas as perguntas certas não foram feitas. Deus, mas eu não vi ele não tem Bíblia. Eu não vi ele apresentando nas credenciais que ele gosta de ler a palavra, que ele sonha em construir uma família. Ele disse que queria me dar uma carona no fim do culto. E os vidros do carro ainda é fumê. E aí, Senhor? Aí muitas jovens vão por esse caminho. Como também muitos rapazes que estão olhando para mim, se acabando de rir aqui: eita, rocha, pastor, vocês também são terríveis. Vocês não merecem misericórdia da minha parte também, não. Da mesma forma vocês são. Não é bonitinho? Aí está uma outra: não, pastor, mas ela não é tão bonita assim. Ô miserável, presta atenção no que Deus está colocando do teu lado. Deus às vezes coloca na nossa vida homens e mulheres que são do Senhor, falando especificadamente de relacionamentos. Mas a gente está olhando, fixado na aparência. Não que eu esteja dizendo que você vai agora namorar a pessoa mais horrível que tiver em Timon. Não, mas não é isso que deve mover o seu coração.
Faça suas escolhas e planos não no que os seus olhos veem, mas no que realmente cada indivíduo é. Busque julgar e entender as pessoas, não por aquilo que os outros disseram que ela é, por mais que isso tenha fundos de verdade em muitas situações, mas busque conhecer quem realmente essa pessoa é. Busque na sinceridade, no amor a Deus, saber se ela realmente quer se entregar ao Senhor, se ela vai agregar ao Senhor. E nós muitas vezes falhamos porque queremos nos exibir ou demonstrar algo diferente do que Deus deseja. Você já se perguntou se você é aquilo que diz ser? Você já se fez essa pergunta para você mesmo? Eu, Ramon, eu sou aquilo que eu digo para as pessoas que eu sou? E aí me veio uma frase do Eduardo Galeano que diz assim: vivemos em plena cultura da aparência. O contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto, as roupas mais do que o corpo e a missa mais que o Senhor. Vou repetir para você. Vivemos em plena cultura da aparência. O contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto, as roupas mais do que o corpo e a missa mais do que o Senhor, mais do que Deus. E aí isso me faz uma conexão com um texto bíblico que a gente esquece. Abra aí na sua Bíblia, João capítulo 4, verso 24. Agora você vai gaifar, se você não gaifou, você vai gaifar agora e vai deixar assim, verdade para toda a minha vida. Se puder botar assim, bota assim, verdade. Se puder fazer um quadrado, faz também, deixa aí bem clara, porque esse texto diz assim, João 4, verso 24. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa, Deus está querendo que a minha adoração seja em espírito como em verdade. Deus não está querendo nenhuma exibição minha. Deus está querendo a verdade que aí se tem. Isso vai de encontro ao que o Eduardo Galeano falou, bate de frente com isso. Quebra a cultura que nós realizamos, que nós fazemos. Cultura que não agrada ao Senhor. Onde ele diz que o contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o próprio morto. Nós temos que ser pessoas de verdade, pessoas reais, pessoas de carne e osso, com qualidades, com defeitos, mas que acima de tudo carregam a sinceridade, que acima de tudo carregam a qualidade do Evangelho. Será que a gente está sendo assim com o Senhor? Será que a gente está sendo assim com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a nossa adoração é uma adoração que engrandece, que edifica o Senhor? Todas essas perguntas nós precisamos nos fazer, porque a cultura vem, nos prende, nos amarra e nós nos esquecemos de quem é o Senhor para cada um de nós. Nós nos esquecemos do que realmente Ele busca, do que realmente Ele quer. E Deus quer adoradores. Deus quer pessoas que realmente olhem para Ele e digam: Tu és a razão da minha vida. Tu és a razão do meu viver. Tu és o meu tudo, Tu és o Cristo, o ungido de Deus para mim. E todas as vezes que eu olho para isso, eu tenho que me colocar diante do Senhor e pedir a análise dEle sobre as minhas falas, sobre as minhas atitudes, para que eu não venha a ser um reprodutor, um imitador do comportamento secular, do comportamento do mundo, mas para que eu venha a ser alguém que reproduza as qualidades do meu Deus, as qualidades do Evangelho. Mas o que você essa noite está reproduzindo? O Evangelho ou a cultura deste século? O Evangelho de Jesus ou o Evangelho do teu coração? O Evangelho que as pessoas dizem que é assim, que é assado, ou o Evangelho
da cruz, do arrependimento, da negação do eu. Esse é o evangelho que Jesus nos chama a viver, esse é o evangelho que Ele nos conclama a viver todos os dias. E depois de vermos que traçar planos, e traçar eles segundo a nossa aparência, nós vamos perceber uma coisa, que nós devemos confiar em alguém, para que eles sejam bem-sucedidos. Mas o primeiro passo na nossa vida, para que a gente confie, para que a gente entregue, é reconhecer o quão falhos nós somos, o quão imperfeitos nós somos. E eu creio que você, quando nós aqui nos ajoelhamos, ou você orou em pé ou sentado, você pode perceber e pode ver na sua oração, na sua reflexão, o quão falho você é, assim como eu sou. E você pode perceber o quão misericordioso Deus é com a gente. Quantas vezes nós não falhamos hoje? Quantas vezes nós não pisamos na bola hoje com o Senhor, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que nos querem bem? Quantas imprudências nós não cometemos? E quantas vezes Deus foi lá com a sua misericórdia, sem nenhum exibicionismo, nos protegeu, nos guardou, nos livrou do mal, nos deu mais uma oportunidade. E aí Deus quer e trabalha em nós uma coisa. E que coisa é essa? Arrependimento, confissão de pecados, dizer para Deus quem nós somos e quem Ele é. E aí eu paro, eu penso sobre a minha vida, e às vezes eu penso, Senhor, eu faço algumas coisas para Ti. E aí Deus vem e diz, o que Tu fazes é apenas porque eu te capacito. Mas Senhor, não, você é imperfeito, você é pecador. Quem te tirou lá do lamaçal do pecado fui eu. Quem te trouxe para viver uma nova vida fui eu. Quem planejou a tua história fui eu. E se não fosse a minha misericórdia e a minha graça, você estaria destruído, você estaria no inferno. O nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa rebeldia nos levou e nós estávamos condenados a isto, ao inferno, à separação eterna com o Senhor. E quantas vezes eu não parei, não percebi, não vi isso na minha própria vida, e a graça de Deus foi lá e me trouxe de volta, me resgatou. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Eu não sei o que é melhor para mim, nem você sabe o que é melhor para você. Ah, mas eu planejo bem as minhas finanças. Ah, eu planejo bem a minha vida profissional. Eu planejo bem a minha vida familiar. Mas sem o Senhor nada vai acontecer, porque nem orar nós sabemos. As nossas orações, na maioria das vezes, são orações apenas onde nós pedimos, e não confessamos, e não agradecemos. Por isso que nós devemos submeter a Deus aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos, e não é apenas o planejamento do fim do ano, não é apenas o planejamento do meio do ano, é o planejamento de todo dia. É uma liturgia, é uma ordem, é algo da nossa rotina. É acordar e dizer, Senhor, o meu planejamento para hoje é este, mas eu quero submeter ele ao Senhor, a Ti. O Senhor aprova, o Senhor desaprova. Quando nós fazemos isso, a nossa vida é mais feliz. A nossa vida é muito mais vitoriosa de forma correta,
Porque Deus é quem está aprovando, Deus é quem está colocando ali o seu carimbo de aprovação ou de reprovação, para que a gente não erre. Porque estarmos aqui essa noite não é obra e graça minha, e nem sua. É obra e graça do Senhor, não é nosso mérito. Nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de mim, é um dom do Senhor. Por isso eu me recordo de um texto muito importante. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, leia comigo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Nesse texto, Jesus diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Onde está construída a sua família essa noite? Onde a sua família está construída? Na rocha que é Jesus ou na areia? O seu namoro, onde ele está edificado, na rocha ou na areia? A sua vida profissional, o seu casamento, onde ele está edificado? Hoje certamente você está vendo que muitas coisas na sua vida precisam ser alteradas. E quantas famílias as prioridades estão invertidas? Quantos namoros se perderam apenas na idolatria de um ao outro, buscando satisfazer apenas a própria carne? Quantas pessoas deixaram de planejar com Deus porque a sua vida profissional se tornou mais importante do que o cuidado e o amor dele na sua vida? E quantos hoje aqui podem não estar sofrendo por conta disso? Uns com muito dinheiro, felizes, realizados profissionalmente e financeiramente, mas sem alegria. Pois o dinheiro, ele traz felicidade em plano terreno, mas ele não traz felicidade espiritual. Quantos casamentos que são apenas de fachada, onde as escolhas foram feitas de modo precipitado, apenas buscando satisfazer uma necessidade momentânea. Quantos são assim? Quantas famílias hoje estão perdidas porque sequer Deus tem lugar nas suas mesas? Eu sempre gosto de perguntar, na sua mesa, tem espaço para mais um? Ah, pastor, lá tem mais cadeiras, lá são apenas 2, 4, eu tenho um conjunto de 6. Mas eu não estou falando dos amigos que você convida, eu estou falando do melhor e do maior convidado, Jesus. Tem espaço para Ele na sua mesa? No café, no almoço, no jantar, no lanche? As suas escolhas, elas irão dizer aonde os seus planos estão alicerçados. Se as suas escolhas estão entregues ao Senhor, tenha uma certeza, tenha convicção que eles darão certo. Mas se não, todas essas coisas irão desmoronar. Quando você olha para aquelas reportagens e você vê tudo desmoronando, tudo caindo, você olha para aquilo e diz, meu Deus, que tragédia. Como o que aconteceu naquela cidade mineira,
onde aquelas pessoas estavam ali em turismo, em lazer, em férias, descansando, aproveitando, e de repente aquela rocha deslizou e caiu, matou pessoas e deixou todo mundo perplexo. Onde cidades que estavam ali com centros históricos, próximos a rochedos, também tudo desabando, e a gente olhando para aquilo e diz, meu Deus, como isso aconteceu? Ninguém estava prevendo, ninguém estava vendo isso. E como é que o pecado trabalha na gente? O pecado não vem com uma espécie de sinal, de placa, dizendo, ei, eu estou aqui, ó, eu vou arrebentar com a tua vida, eu vou arrebentar com a tua família, eu vou arrebentar com o teu casamento. Não, o pecado ele é sutil, ele entra de modo bem sutil na nossa vida, ao passo que a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida profissional, que a gente olhava e entendia que estava alicerçada no Senhor, a gente vai vendo as coisas bem, mas de repente, bum, tudo acaba. Aí você escuta a história, fulano se separou. Você escuta a história, fulano perdeu o emprego. Fulano morreu embriagado. Fulano isso, aquilo. E a gente diz, meu Deus, mas eu olhava para ele e via ali uma pessoa maravilhosa. Como é que isso aconteceu? Lembre-se, Deus avalia corações e não as aparências. Às vezes nós podemos olhar para alguém e dizer, ali está um servo do Senhor, varão de fogo, como diz os pentecostais. Homem onde o pé pisa e o chão treme, onde a palavra muda. É assim que os pentecostais falam, né? Mas será mesmo que é assim? Pode ser que não. Pode ser que Deus olhe para a nossa vida, esteja vendo, nos alertando, e a gente buscando o conselho do outro, e as rachaduras já estão por dentro há muitos e muitos anos. E aí a gente só vai escutar uma coisa, o estrondo, o desmoronar. E eu te pergunto, a tua vida hoje, como ela está? Ela está só esperando a hora de um deslizamento de terra para acabar com tudo? Ou ela realmente está bem? Você sabe do seu íntimo, no seu interior, como a sua vida está. Você sabe como as coisas estão. Você pode maquiar, você pode dizer, não, pastor, está tudo ótimo. E as respostas que eu mais escuto é, e aí, meu irmão, como é que está a sua vida? Está ótimo, pastor. Eu estou vendo que não está, mas não, está maravilhoso. Não, mas não, estou vindo aqui todo culto. Tá bom, pastor, está tudo ótimo. E aí a gente começa a orar e dizer, Senhor, a coisa está difícil, acho que a pessoa não percebe, está nas tuas mãos. Está diante de ti, não posso mais fazer nada. Porque se você olhar o verso anterior, onde nós lemos de Mateus 24, vai dizer que quem ouve as palavras do Senhor e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. O que é que acontece aí? Vem tudo, todo tipo de inundação, todo tipo de chuva, todo tipo de pancada, mas ela não é abalada, ela não se destrói, porque o Senhor está no controle, o Senhor está reinando. E aí você olha para a sua vida hoje, você olha para a sua história e diz, pastor, eu tento demonstrar para as pessoas que eu estou bem, eu tento demonstrar para as pessoas que a minha vida está ótima, mas só eu sei como o meu coração está, como o meu interior espiritual está. Está tudo trincado, está tudo rachado. E eu não consigo mais retornar. Eu vejo as bases da minha casa espiritual totalmente despedaçadas. E se a nossa base está despedaçada,
isso vai indo para os nossos familiares, isso vai indo para todos aqueles que estão perto de cada um de nós. E aí você olha para a sua vida hoje e diz: as minhas decisões levaram a minha vida hoje a ser uma vida horrível, porque eu fui precipitado, porque eu fui precipitada, porque eu tomei decisões equivocadas, porque eu falhei com o Senhor, eu abandonei os planos dele, eu deixei ele de lado, eu quis apenas que a minha vontade fosse realizada. E como difícil é a gente olhar para a nossa vida, ver todo esse quadro de dificuldade e a gente poder retornar para acertar. Mas aí o Senhor chega, começa a olhar para a gente, vê as nossas escolhas precipitadas, e como Ele não olha a nossa aparência, como Ele olha o nosso coração, Ele pega e diz o seguinte: não importa o que você fez, não importa aonde você errou, não importa o que você escolheu, eu estou aqui, mais uma vez, demonstrando o meu amor, demonstrando a minha graça e clamando e colocando diante de você a oportunidade de mudança. E Ele vai dizer que essa oportunidade, ela só existe em Jesus Cristo. Ela só existe nele. E Ele vai dizer para a gente: larga o pecado. Ele vai dizer para a gente: abandona o pecado. Ele vai dizer ainda mais: larga isso. E o Espírito Santo está trabalhando em você essa noite dizendo: larga, rompe, entrega a tua vida a Jesus. Deixa tudo isso que tem pressionado o teu coração, que tem destruído a tua história. Deixa na cruz todas essas coisas. E busca no Senhor a renovação, a misericórdia que vem do alto. Se o seu sonho, se o seu plano neste ano não incluía a glorificação de Jesus, está tudo errado. Se no seu casamento não tem tido espaço para que Jesus seja engrandecido, está tudo errado. Se na tua vida profissional não tem Jesus, está tudo errado. Nos teus relacionamentos, em qualquer área. Ah, pastor, mas é tão difícil. Mais difícil é viver longe do Senhor. Mais difícil é viver sem ouvir o Espírito Santo, sussurrando ao nosso ouvido e dizendo que caminho a gente deve tomar e que caminho a gente deve evitar. É você diante de Deus. É você diante do Senhor. São os seus planos colocados no altar dele. Mas você tem coragem essa noite de fazer essa oração ao Senhor e pedir e clamar a Ele para que essa mudança realmente aconteça? Essas coisas têm que acontecer vindas do alto e vindas diretamente de arrependimento e de quebrantamento no altar do Senhor. Quais são os seus planos? Quais são as suas rotas? Como a sua vida espiritual está? Que Deus possa tocar o teu coração e que você possa mudar a sua vida essa noite. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Paizinho de amor, de misericórdia, mais uma vez a tua palavra, que é viva, que é eficaz, foi colocada diante de cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que só Tu tens as palavras de vida eterna, que só Tu tens palavras de renovo para cada um de nós, e que somente os Teus planos são planos
infinitamente maiores e melhores para cada um de nós aqui essa noite. Talvez você tenha sonhado com um ano onde tudo iria dar certo, porque você planejou bem, porque você fez tudo corretinho, você reservou aquele dinheiro, você separou o tempo na tua agenda para isso, para aquilo. Mas Deus veio e disse: você apresentou esses planos para mim? Você submeteu essas coisas no meu altar? E aí você olha para Deus e diz: não coloquei, Senhor. Coloquei para os meus amigos, coloquei para os meus familiares, e agora eu vejo que estava tudo errado. Estava tudo fora da tua aprovação, da tua vontade. Talvez você olhe para o teu casamento e veja tantas coisas que hoje estão sendo dificuldade, estão dando errado, e você se pergunta: onde foi que eu errei, Senhor? Por que é que eu tenho sofrido tanto? E aí Deus está dizendo: é porque tu se esqueceu de mim lá atrás, que a minha vida profissional não tem dado certo, Senhor, porque ela se tornou o seu Deus, e você deixou de me adorar, você deixou de engrandecer a mim. Sabe, você essa noite deve entender que Ele é quem deve estar no controle da tua vida. Ele é quem deve direcionar os teus passos. O teu 2022 deve ser um 2022 onde Deus é quem vai firmar tudo na tua vida. Amém? Pai, essa noite a tua palavra foi ministrada, foi pregada, porque esse é o desejo do Senhor. Essa é a tua vontade soberana para cada um de nós. E todas as vezes que nós pregamos, que nós anunciamos que o Senhor vem e que o Senhor deseja salvar vidas, é porque o Senhor se importa com cada um de nós, e o Senhor deseja que estejamos ao teu lado, fazendo a tua vontade, vivendo para o teu louvor. E se essa noite, Pai, tem pessoas aqui que estão distantes de Ti, onde a vida espiritual de cada um delas está prestes a desmoronar, eu rogo ao Teu Santo Espírito que o Senhor trabalhe no coração de cada uma delas, para que elas venham se despertar, e que os seus planos sejam os planos do Senhor. Abandone o pecado, abandone a vida dupla, se entregue ao Senhor. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador e lembra que a tua família é projeto de Deus, que a sua vida é projeto do Senhor. Você que nos visita essa noite, que ainda não tem um compromisso com Jesus, essa palavra é para você. Deus está te chamando para que você entregue a sua vida a Ele, para que você consagre tudo que você tem a Ele, bens, dinheiro, a sua vida, e que o pecado não mais domine o teu coração. Se alguém aqui esta noite, que nos visita e ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e deseja que o seu plano de vida seja Ele, eu quero te desafiar a você erguer uma das suas mãos e dizer: eu entrego a minha vida a Jesus, para que Ele seja o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Pode erguer uma das suas mãos. Há alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja se reconciliar com Ele? Erga uma das suas mãos em nome de Jesus. Volte para os braços do Pai. Não deixe que o pecado te aprisione. Não deixe que tudo isso possa travar a tua vida. Deus está no controle. Entrega a tua vida a Ele. Há alguém essa noite que deseja se reconciliar, que deseja entregar a sua vida ao Senhor?
Se você em casa está entregando a tua vida a Jesus, deixa nos comentários e diz: eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou me reconciliando. E nós vamos cantar